Vamos então à pauta. No fim de semana, a Convenção Nacional do PL oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Durante o discurso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionou várias vezes e chorou ao falar do pai. Acompanha. O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Pai, você despertou nessa nação, com a sua verdade, com a sua coragem e com a sua humildade. A fala do senador foi interrompida pela exibição no telão do evento de um vídeo produzido com inteligência artificial que simulava uma mensagem de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir esse vídeo e no comentário dos nossos amigos aqui, vamos ver se isso de alguma forma pode atrapalhar a candidatura pelo uso da inteligência artificial e pela fala que foi usada no vídeo de inteligência artificial. Vamos ouvir. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente. Horas após a exibição, parlamentares do PT, para surpresa de ninguém, protocolaram um pedido à Procuradoria-Geral da República para que o caso seja investigado. O correto seria fazer uma denúncia, não sei, Polícia Federal, não, mas eles vão no amigo do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, estou me referindo a Paulo Gonet. Segundo os deputados, o material pode configurar propaganda eleitoral irregular e teria sido utilizado para contornar as restrições impostas ao ex-presidente pela Justiça. Abrimos o comentário, mas antes também damos as boas-vindas à nossa colega aqui da Revista Oeste, uma pessoa que, olha, tenho a minha admiração e certamente a admiração de muita gente, porque em algumas oportunidades que tinha que fazer a pergunta que muitos jornalistas não têm coragem de fazer, ele estava aí fazendo. Fez isso com Alexandre de Moraes, fez isso com Jorge Messias, e é a nossa distinguida e orgulhosamente apresento Tawane Catan. Seja bem-vinda. Olha só quanta apresentação. Tá vendo? Aqui a gente eleva o ego de todo mundo. Pois é, vou passar aqui, eu não vou fazer terapia, mas... Boa tarde, Segredo. Muito obrigada pelo convite, boa tarde quem nos acompanha. Pois é, as perguntas são mais importantes às vezes do que as respostas. Sim, claro. E sobretudo quando eles não conseguem responder o que você pergunta. Aí é que é muito legal. Aí claro que eu gostaria ainda de saber a resposta, né? Claro, mas, lógico. Se a resposta é só um bom dia, bom trabalho, como foi o caso do ministro Edson Fachin, a gente pelo menos fez a pergunta. Então, mas peraí, essa não me lembro. Me lembro a de Alexandre de Moraes aqui em São Paulo. Teve o Moraes. Me lembro a de Jorge Messias, quando foi Isso. a manifestação cristã. Isso. E essa do Fachin, quando foi? Foi uma semana depois da do Moraes. Ah, tá. Foi bem assim, coincidente, sabe? Exatamente na sexta-feira, uma semana depois, o Fachin estava ali e estava naquela situação do Alessandro Vieira, né, o senador, com a CPI do crime organizado. Sim. Então, ele foi intimidado, né, pelos ministros do Supremo. Não gostaram muito do pedido dele, sem entrar na questão jurídica em si, mas a pergunta foi justamente se isso configuraria abuso de autoridade, já que a palestra do ministro Edson Fachin também era sobre isso. Ele preferiu não responder, que também é complicado, né? O presidente do STF... Claro. Como é que ele faz ali? Naquela mesma semana ele havia defendido os ministros, então... Agora, é uma posição difícil, ainda bem que eu sou jornalista. Tawane, eu imagino o seguinte, quando vem aí a credenciamento de jornalistas, né? Revista Oeste, claro, anda. Tawane Catan. Essa aí pergunta coisas indelicadas. Bom, então, abrindo já e te convidando para participar, você estava na convenção, você foi lá Sim, na convenção? Estava na convenção do PL. Tivemos de tudo.
tivemos uma fala de Ricardo Nunes, Tarcísio, Milei, Flávio, abriu o Rogério Marinho também comentando sobre a sua coordenação de campanha. Falaram inclusive as esposas, né? A esposa do Flávio também fez um discurso. Gostaríamos de ter a tua opinião, por favor. Bom, eu acho que foi uma convenção lotada, dá para dizer isso, porque foi difícil até de entrar, mesmo com credenciamento. Então, teve ali aquela confusão no início, diziam que estava muito lotado o espaço ali no Mercado Pago Hall, né, que fica no Pacaembu, no centro. Então, de fato, tinha muita gente. Muita gente. Parlamentares até tiveram dificuldade, porque imagina, né, tem apoiadores junto, aí tem assessor dos políticos, então é uma comitiva inteira, né? Tava o Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes, o presidente da Lesp, André do Prado, e outras figuras ali, deputadas federais, né, Bia Kicis, Carol Detoni, etc, etc. E também a mãe até do Flávio, do Eduardo, sim, do Carlos, Rogéria. do Renan, a Rogéria Bolsonaro, a esposa do Flávio também. Inclusive, eu vou começar nesse ponto, então, porque depois da porta de entrada ali, aí ficou um pouco mais fácil, né? Para pegar algumas imagens, para fazer aquela cobertura, a gente destacou alguns pontos, por exemplo, alguns dos discursos ali, então vocês acabaram de exibir, né? Um deles, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na verdade foi inteligência artificial, é bom deixar muito claro isso, e ele deixou claro logo no início. Então, eu acredito que a equipe ali do Flávio deve ter consultado bem o jurídico, né? Falou, olha, a gente consegue fazer essa exibição para não prejudicar o ex-presidente, já está numa situação ali na prisão domiciliar, não pode participar, não pode falar com o filho, não pode enviar carta, não pode nada. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente sabe que outras figuras aí da política tiveram alguns espaços que foram concedidos e até, às vezes, ultrapassados. Mas, nesse caso, acho que o foco, uma coisa que eu notei ali foi a presença feminina. Não tem como não falar disso. Então, a gente tem esse gap, né, esse gargalo ainda na campanha, agora como candidato, Flávio Bolsonaro, mas ele estava, de fato, rodeado de mulheres, tanto que na primeira fileira ali eram mulheres, até mesmo o Tarcísio estava na parte de trás, então realmente o protagonismo ali ele quis dar para as mulheres, até porque está aí, né, negociando quem vai ser a sua vice, e é a mesmo, né, é uma mulher. Ele já havia dito isso em um outro evento que a gente acompanhou, e tem uma das cotadas, a Daniela Marques, que é... Estava aí também. Estava junto, ex-presidente da Caixa, braço direito, né, foi braço direito do Paulo Guedes na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, então você vê que tem ali e ela é um dos nomes mais fortes mesmo para vice. É muito cotada, ainda muito sempre colocada ali na frente. Tem a Simone Marchetto, mas nesse caso quem falou foi a Daniela Marques, deu ali a declaração dela dizendo que sempre tem acompanhado o Flávio, está sempre do lado dele e que todas reforçaram a missão do Flávio Bolsonaro. E mesmo a esposa dele, a Fernanda, né, que não costuma falar, né? Na verdade... Ela disse isso. Ela falou, né? Primeira vez dela ali num evento político, mas mesmo quando tentam abordá-la, né, repórteres e tudo mais, ele mesmo fala, não, ela não fala, ela não costuma falar muito. E aí ela teve até uma colinha ali no celular, falando que, eu falo como mãe brasileira, cirurgiã dentista, que eu sou. Então ela quis dizer, eu sou... posso ser primeira-dama, né? Caso ele avance na disputa, mas também sou uma pessoa simples aqui falando. Então, não tenho muito costume, tentou se justificar ali. Eu acho que isso também passa um certo caráter de humildade ali, né? Uma mensagem. E ensaio, né? Quem sabe, um ensaio. Então, falou ela também. A Rogéria não falou, mas foi abraçada ali pelo Flávio. A presença de uma mãe faz sentido, né? Até porque... E ela estava sempre, me desculpa que te interrompa, quando ele se emocionava, ela ficava do lado e fazia carinho nele. Me deu uma ternura isso, porque as mães continuarão sendo mães sempre, não importa a idade do filho. A idade, o cargo, a pretensão eleitoral, tem ali sempre uma mãe prestando esse consolo, e ele mesmo virava, abraçava ela, apresentava. Ela foi citada pelo próprio Tarcísio, né, que teve também o seu discurso forte ali, era um discurso esperado, né, já que tiveram várias críticas em relação ao Tarcísio, se apoia ou não apoia, ele já demonstrou apoio, mas dessa vez ainda mais forte, falando inclusive da esquerda aqui em São Paulo. Ele disse que São Paulo prospera justamente porque não há esquerda e não haverá a volta da esquerda, a volta do PT. Assegurou ali o governador, ele que é pré-candidato ainda, né? Vai ter a convenção dele também no próximo sábado, 1º de agosto, mas enfim, voltando às mulheres. Então, falou a Fernanda, falou a Daniela, falou também a Rosana Vale, que é deputada federal, presidente do PL Mulher, mas no estado, né?
no estado dela, e também a presença online, né? Presença online da Michele Bolsonaro. Sim, discurso cumprido, né? Assim, embora, claro, em comparação aos outros que mandaram gravações, foi um discurso maior. Então, chegou a quase 5 minutos que ela falou por ali, abençoou a candidatura do Flávio, inclusive relembrou quando ela esteve ali também na convenção com o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que foram bons momentos, mas que ela não pôde ir justamente porque ela cuida do ex-presidente. A gente sabe que ela tem um trabalho muito intenso ali, muito árduo, e logo depois das pazes que os dois fizeram. Então, foi de fato uma surpresa ali, talvez um pouco esperada ainda, sim, né? Claro. Já que fizeram as pazes logo antes da convenção, então também é estratégico. Tem uma hora que o Flávio se emociona e comenta assim, né? Ele fala, agora eu vou parar um pouco de falar para me recompor e vou chamar a Daniela. Então, tem sim um ponto de estratégia ali, aí a Daniela assume a fala, já começa a fazer as suas declarações, ela que é uma das cotadas. Muito bem, vamos trazer em breve a fala da Michele Bolsonaro. Mas no discurso, Flávio Bolsonaro também renovou as críticas ao Supremo Tribunal Federal. O candidato afirmou que a Corte persegue adversários políticos e impõe restrições à liberdade de expressão no país. Acompanhe mais esse trecho. Vou honrar também as centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do judiciário brasileiro, reconhecido mundialmente por calar e perseguir inocentes. A nossa luta, gente, também é por vocês. Segre, vamos lá. Acabou a Copa, veio a convenção do PL e agora podemos dizer que a eleição oficialmente começou. São pouco mais de 2 meses. Está claro que o principal candidato da direita é o Flávio Bolsonaro, é com ele que Lula será derrotado. Evidentemente que as outras candidaturas são bem-vindas, do Zema, do Caiado, de outros. Por quê? Porque no primeiro turno a estratégia é bombardear Lula, seja na campanha eleitoral do rádio e TV, seja em debates televisivos, não importa. A campanha tem que bombardear Lula. De vez em quando há rusgas entre esses candidatos, o que eu lamento profundamente. Deveria haver, na verdade, união no primeiro turno, para que no segundo, evidentemente, quem for para o segundo turno ganhe automaticamente o apoio dos demais. Provavelmente será o Flávio Bolsonaro no segundo turno, portanto, Zema, Caiado e outros deverão apoiar Flávio para que Lula seja derrotado. Muito bem. Isso dito, o Flávio falou, Segre, que o Jair Bolsonaro, o pai dele, está sendo injustiçado, evidentemente, vítima de uma farsa jurídica, de fato é uma farsa, e aí entra a polêmica sobre o uso da inteligência artificial. Bom, em primeiro lugar, eu sou daqueles, eu não sou jurista, né, não sou advogado, mas para mim é claro que se não está na lei proibindo, é porque pode usar. Então, em nenhum momento na lei, pelo menos eu não encontrei, está dito que você não pode usar a inteligência artificial para replicar algum candidato. Então, no caso, eles usaram para o Jair Bolsonaro, e eu vou até voltar ao passado, Segre, antes da era da internet. Imagina que a gente estivesse lá em 1980, tá? Numa eleição qualquer, e que, em vez de inteligência artificial, alguém utilizasse um sósia, ou seja, uma pessoa muito parecida com o candidato, no caso Jair Bolsonaro, que soubesse imitar o Jair Bolsonaro. Aliás, ele é muito imitado por humoristas, é fácil imitar o Jair Bolsonaro. Então, isso seria ilegal? Não. Você está colocando uma pessoa muito parecida com uma voz muito parecida. A inteligência artificial nada mais é do que isso. Ela replica o timbre de voz, a imagem que seria Jair Bolsonaro e, portanto, não é Jair Bolsonaro. Portanto, na minha opinião, não há nada de legal e, com certeza, o PL consultou muitos juristas antes de tomar a decisão de utilizar a inteligência artificial. Isso dito, Segre, é importante ficar claro que se o TSE quiser proibir a partir de agora, o prazo já acabou. O nosso querido amigo Pavinato sempre lembra que qualquer norma para a eleição do ano só pode ser tomada até o dia 5 de março do ano eleitoral. Portanto, o prazo acabou. Se o TSE não proibiu o uso da inteligência artificial neste formato que eu acabei de explicar, não pode fazê-lo agora, porque já estamos após o prazo de 5 de março. Portanto, não repita o mesmo erro da última eleição, em que Alexandre de Moraes, o então presidente do TSE, editou normas em outubro
durante a eleição, o que foi algo totalmente ilegal. E por fim, Segré, eu acho que chegou o momento, de fato, de união da direita. Está na hora de a campanha começar para valer, está na hora das pessoas pararem de brigar. Evidentemente que a reconciliação entre Flávio e Michele Bolsonaro, ela foi muito bem-vinda e espero sinceramente que, a partir de agora, eventual roupa suja seja lavada dentro de casa e não exposta ao público. Vou complementar o que você falou com perfeita maestria em relação ao uso da inteligência artificial. Na campanha eleitoral de 2024, o TSE fez observações ao uso da inteligência artificial, mas esse uso de inteligência artificial estava determinada em não utilizar inteligência artificial sem aviso para favorecer ou para prejudicar algum dos candidatos. O PT sabe disso, não é idiota. Mesmo assim, entrou com esse pedido na PGR. A fala do presidente, através de inteligência artificial, não pede voto, não fez campanha de absolutamente nada e começa o vídeo dizendo: eu não sou eu sou inteligência artificial. Com o qual esse ponto de sabe que é inteligência artificial, já tirou. Pronto. O problema é quando é inteligência artificial e não é divulgado. Então, supõe que estou te levando com inteligência artificial a você entender ou a você acreditar numa informação que não é verídica, seja para ajudar alguém, seja para prejudicar alguém. Como entendido de inteligência artificial, essa inteligência artificial é ruim pra caramba. A que utilizaram para Bolsonaro é muito ruim. Não tem emoção, a fala da boca parecia que era um ventríloco, não era das melhores tecnologias para o uso da inteligência artificial. Então, vou nessa linha que mencionou o Luiz Arthur para complementar essa explicação para todos. O senador Flávio Bolsonaro também afirmou que uma eventual reeleição do presidente Lula representaria, nas palavras dele, um risco para o país, porque o petista poderia indicar mais 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Imagine ele indicando mais 4 Alexandres de Moraes. Para onde esse país vai? E a verdade precisa ser dita com todas as letras, porque a democracia no nosso país está esculhambada. João, o risco existe. Não, o risco é enorme e a gente sabe que esse talvez seja um dos pontos decisivos para as pessoas votarem, essa questão da indicação dos ministros, né? Lembrando que teve a inédita, foi inédito barrado, né? O Messias, o Jorge Messias, que não teria condições sequer de ser indicado, foi indicado pelo Lula, e a gente não duvida no lulo-pessolismo, lulo-petismo, que é uma reiteração da indicação do Messias, né? Não é de se espantar. Agora, o Flávio fez o lançamento da candidatura, essa aproximação boa com a Michele, foi bom, ela que propôs a ruptura, então depois ele faz o pedido público de perdão, se aproximam, certamente ela irá compor o futuro governo dele, imagino, ou pelo menos aliados dela, né, que ela hoje tem uma política, né, tem um grupo político e faz parte da vida, assim, que assim seja. O que mais me agradou, em verdade, no lançamento foi a postura do Milei. Eu acho que essa postura ela é muito exemplar para os nossos líderes, deveria servir de exemplo, o tempo todo desafiando o arbítrio, né? Esses arbítrios eles devem ser desafiados, expostos a todo instante. Ele fala ali da questão de visitar o Bolsonaro e o Lula, que não pôde, né? E o Lula podia visitar, receber visitas, né? Depois ele visitou na Argentina, ele recebia quando estava preso também visitas. Não queime a pauta, João, não queime a pauta. Perdão. Não queime a pauta. Ainda tem do Milei, né? Mas então, tudo isso que foi falado, especialmente da inteligência artificial, a gente sabe que o PT sabe que não tem crime eleitoral algum ali, né, crime político, mas vai insistir nisso, né, para o petista raiz, o mais importante é o que ele entende como crime no momento, o que o seu líder disser, agora você tem que falar de misoginia, de homofobia, de crime eleitoral, a pauta vem de cima e eles vão seguindo, então eles já acionaram, né, o Supremo, enfim, e a gente não duvida de algum arbítrio para tirar o Flávio do caminho, né? Se isso acontecer, a gente vai ser oficialmente uma república de bananas, né, Segré? Então, o que a gente espera é que hoje o Supremo não está aquele Supremo da última eleição, né, que faz um calendário fora do tempo, cria novas normas. Está diferente hoje, mas a gente não duvida que, né, Fachin, Carmen Lúcia, Dino, essa turma e Alexandre de Moraes tomem decisões pró-Lula, que é o normal deles. Então, vamos acompanhar com muita
cautela esses passos do Flávio, e lembrando que não estamos numa normalidade institucional, numa normalidade democrática. Então, se tirar ele do jogo, a gente tem que ver qual vai ser a reação da população, né? Eu acho que ele vai concorrer até o final, mas assim, eu sei que o Caiado, essa turma já conta aí com uma interferência do STF. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.